Comer 5 frutas e vegetais por dia pode parecer uma tarefa difícil, ainda mais se você não contar as batatas fritas nesse número. Além disso, você sabia que mais de 300 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas todo ano? A Intermarché, que é uma rede de supermercados da França, decidiu fazer a sua parte para ajudar a resolver esse problema. A ideia deles foi simplesmente genial. Então, vamos ver. Fruits and vegetables are facing an absurd situation. On one hand, people are encouraged to eat at least 5 a day, a lot of money for families. On the other, we throw 300 million tons of it away each year. Tout ce qui rentre pas dans la norme, c'est poubelle. As the European Union made 2014 the European Year Against Food Waste, Intermarché, the third largest supermarket chain in France, decided to rehabilitate the non-calibrated and unperfect fruits and vegetables. So we launched Les Fruits et Légumes Moches, the inglorious fruits and vegetables, starring the grotesque apple, the ridiculous potato, the hideous orange, the failed lemon, the disfigured eggplant, the ugly carrot, and the unfortunate clementine. Now, you can eat 5 inglorious fruits and vegetables a day. As good, but 30% cheaper. How did we do it? We bought from our growers the products they usually throw away and sold them in stores. They got their own aisle, their own labelings, and their own spot on the sales receipt. For people to realize that they were just as good as the others, we designed and distributed inglorious vegetable soups and inglorious fruit juices. And it worked. Our new kind of fruits and vegetables were an immediate success. We faced only one problem: being sold out. 1.2 tons average sale per store during the first 2 days, plus 24% overall store traffic. This initiative increased awareness about food waste. Mais c'est très bien ce que vous faites. C'est très bien, il y a assez de gâchis comme ça. It created a lot of conversation in social networks. Over 13 million people reached after 1 month, and had a big impact in the media. Finally, journalists suggested that every supermarket in the country should do that. Et moi, je milite pour que ça continue, que ça soit dans tous les supermarchés. Bonne idée. The inglorious fruits and vegetables, a glorious fight against food waste. Uma coisa assim. Muito bem, pessoal, olha só que ideia incrível desse pessoal lá da França, né? Uma ideia genial. E agora, para falar um pouco mais sobre como reaproveitar os alimentos no nosso dia a dia, fazendo sucos ou qualquer outra receita saudável, nós recebemos aqui para falar, para a gente dar essas dicas, a nossa nutricionista, também parceiríssima aqui do De Tudo Um Pouco, Débora Querubino. Bom dia, Débora. Seja bem-vinda. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez. O prazer é todo nosso, ainda mais com uma matéria interessante como essa. Alguma coisa, você já viu isso aqui no Brasil, alguma ideia como essa sendo difundida? Já, pois é interessante falar também que, assim, não é porque, né, a fruta ou hortaliça, ela tá ali um pouquinho deformada que ela vai ter menos vitaminas, menos sais e minerais do que a própria fruta, digamos, em padrões estéticos perfeitos, né? Mas eu já vi sim, tem muitas redes de supermercados aqui em Belo Horizonte que não fazem esse tipo de vender, tem a própria gôndolazinha dela, mas eles reaproveitam, eles pegam essas frutas e essas hortaliças que não estão com as características perfeitas e fazem sucos, igual mostrou no vídeo, eles fazem sopas e oferecem ao público, né? Então, assim, tem as mesmas qualidades. Então, uma alternativa também de estar reaproveitando essas hortaliças e frutas, né? Até porque ali no vídeo nos mostra que eles fizeram um desconto, né? Deram 30% de desconto naquelas frutas, verduras, né, hortaliças ali que saíram fora desse padrão estético. Então a empresa também ela ganha com isso, porque ela dá essa rotatividade ali no seu produto, né? Ela incentiva também, né, o consumidor. E é importante também frisar que mesmo que a gente compre até mesmo uma fruta dita saudável ou dita perfeita,
muitas vezes a gente tem a tendência de em casa, por exemplo, a gente compra uma batata, né? A gente descasca uma cenoura e joga fora as cascas, joga fora talos de hortaliças, talos de salsinhas. E isso também é interessante que a gente reaproveite, porque muitas vezes tem mais vitaminas e sais minerais do que na própria fruta. Então vamos falar sobre isso, como então aí para a dona de casa que nos assiste agora, né? Já aproveitar aí essa dica sobre, por exemplo, a batata, o que pode ser, quais são os tipos de alimentos que podem ser reaproveitados e como? Olha, sempre é importante frisar que quanto mais cru os alimentos estiverem, melhor e maior o aproveitamento em relação às vitaminas e sais minerais. No caso da batata e da mandioca especificamente, não é interessante que a gente utilize esses alimentos na forma crua, porque muitas vezes eles têm fatores antinutricionais, né? No caso, por exemplo, a batata tem a solanina, que é uma substância tóxica. Então, se consumida crua em grandes quantidades, pode causar diarreia, até problemas neurológicos. A mesma coisa da mandioca, que tem uma substância que chama glicosídeo cianídrico, cianogênico. Então, ele também, por isso que ninguém come, né? Mandioca crua, batata crua, não é saudável. Fora que impede também a absorção de outras vitaminas, sais minerais como cálcio, zinco, ferro, né? Agora, os outros, tirando esses, a gente deve sim fazer um cozimento, né? Mas também não pode cozinhar muito, né? Não pode muito. Só voltando, batata e mandioca é importante cozinhar porque o calor inativa esses fatores antinutricionais. Os outros é importante estar cozinhando no vapor, porque o vapor, gente, ele preserva mais as vitaminas e os sais minerais. E nunca descascar o alimento para fazer uma sopa, né, para fazer um suco, porque a casca, ela também preserva ali, ela evita a oxidação, porque o próprio oxigênio, o ar, ele também degrada, a gente perde um pouco aí da vitamina C, que é sensível tanto ao calor quanto ao oxigênio, as outras a gente já consegue. Então, por exemplo, voltando à sua pergunta, como reaproveitar? Fazendo uma sopa, né, pegar nesse tempozinho de frio aí, hein? Exatamente. Uau. Então, assim, sempre usar, por exemplo, cozinho lá uma mandioca. O caldo da mandioca, você pode fazer um arroz, cozinha o arroz naquele caldo, que você vai estar reaproveitando as vitaminas e sais minerais que passam para a água, normalmente as vitaminas do complexo B, que são hidrossolúveis, né? Então, assim, fazer, por exemplo, purês, né, um purê de batata, fazer farofa com os talinhos mesmo da salsinha, do agrião, pegar semente, colocar no bolo, igual tem o bolo integral com a linhaça, a gente pode colocar sementinhas de abóbora, até sementinha de mamão mesmo, que ajuda no intestino. Então, assim, a gente tem que usar da criatividade também na hora de utilizar preparações, né? Agora, Débora, por exemplo, quando nós falamos da nossa alimentação no dia a dia ali, o que se perde, né? O valor maior que se perde no dia a dia que você observa da dona de casa brasileira na nossa cultura? Sim, principalmente é o modo como ela prepara. Normalmente as pessoas têm a tendência, primeira coisa, descasca tudo, né? Descasca todos os alimentos e ainda pica bem pequenininho. Isso não é bom, porque quanto menor, maior a superfície de contato com o ar. Né? Então, o que eu mais vejo de errado é isso. E também o desperdício, né? Porque é muita coisa que a gente pode aproveitar, até a casca de um abacaxi, dependendo, a gente pode fazer um chá de abacaxi, entendeu? A casca de maçã também é interessante. Tudo é permitido, desde que a gente saiba utilizar, né? Mas os maiores desperdícios são isso, a forma de preparar o alimento. Isso é o fator crítico. E muitas vezes de guardar também. Às vezes na geladeira não acondiciona fechadinho, né? A gente fala hermeticamente fechado, não sabe em que local, em que ponto da geladeira. Coloca tudo lá embaixo, naquelas gavetas lá. E até agora, as próprias geladeiras, né, Débora, elas estão mais inteligentes, assim a gente pode dizer. O congelador que era no alto, agora está embaixo, que é o que se mexe menos. Então essa é a parte mais acessível, está mais no alto, isso facilita, né? Com certeza, até estimula, né? Sei lá, a brisa está aqui, então é fácil. Fica no nível, né? No olho ali da pessoa. As frutas, como que elas devem ser utilizadas assim? Elas devem ficar dentro da geladeira, algumas, quais, ou fora da geladeira para manter aquela mesa bonita? Como que deve ser feito? Olha, para o aproveitamento delas. Né? Exatamente. Nesse tempo aí de calor, se você puder condicionar na geladeira, até melhor. Mas tem
algumas frutas, por exemplo, assim, que o frio também ele causa, o calor, tanto altas quanto baixas temperaturas também inativam um pouco a questão da vitamina C. Então, assim, quanto mais fora e se estiver ficando próximo ali de perder, você coloca na geladeira, que aí você prolonga o tempo ali de amadurecimento delas. Bacana. Agora eu queria que você falasse também, Débora, sobre essas porções que devemos consumir de frutas e legumes, porque quando eu iniciei a matéria falamos sobre esse desafio de comer 5 frutas por dia. Para muita gente parece difícil, uma matéria, um objeto assim inacessível. Qual que seria essa porção ideal de consumo por dia de frutas e legumes e verduras? Então, isso é muito assim, depende, claro, de cada característica individual. Mas a média que a gente coloca em torno de 3 a 4 frutas por dia, né? Hortaliças em torno de 4 a 5 porções. Né? Então, por que a gente fala isso? Porque às vezes você come lá uma laranja de manhã. A laranja me dá em torno de uns 40 miligramas de vitamina C. E a mulher precisa em torno de 75 miligramas por dia. Então, a gente pede para ir variando. Então, você conseguiu 40 ali na laranja, às vezes à tarde ali você chupa uma goiaba que tem mais umas 60. E aí depois, às vezes você não comeu isso, aí você consegue nas saladas. Então, um prato sempre colorido, né? Você visualizar o prato, metade do prato a gente tem que ter hortaliças. Verdes escuras para ter ferro, cálcio, vitaminas, né? Quanto mais colorido, melhor. Mas a gente pede esse fracionamento por isso, para a gente obter essas fontes e auxiliar aí para evitar ter gripe, aumentar o sistema imunológico, né? Evitar resfriados frequentes, então tudo isso é importante. Ok, agora, Débora, para a gente finalizar rapidamente aqui, então, se a fruta ou o legume, especialmente, como foi marcado ali na nossa matéria, se não está naquela forma estética desejada, também não quer dizer que perdeu o valor nutricional dela, não é isso? Pois é, pelo contrário, ela tem tanto igualzinho a outra. Até essas hortinhas assim que vocês vão, né, do pessoal mais humilde, que tem roça, você vê também esses produtos de fruta da natureza. Muitas vezes, muitas pessoas falam, mas isso aí é agrotóxico demais, né? Tem essa questão também, mas eu falo assim, o benefício que a fruta e a hortaliça traz pra gente é muito maior do que o malefício do agrotóxico. Vale chegar no supermercado lá e fazer uma negociação, que essa fruta aqui tá toda deformada, faz para mim mais barato? Isso aí depende do supermercado, mas... Ou do sacolão, né? Em termos nutricionais é a mesma coisa. São perfeitos. Ô Débora, mais uma vez eu quero agradecê-la pela presença aqui no nosso De Tudo Um Pouco, né?